Você não é mais minha mãe. As palavras saíram da boca do meu filho como facas afiadas, atravessando meu coração enquanto todos na festa de aniversário da minha neta ficaram em silêncio absoluto. O garfo que segurava caiu no chão de porcelanato, o tilintar metálico ecoando pela sala de jantar, decorada com balões coloridos e faixas de "Parabéns, Juliana, 5 anos". 50 pares de olhos me encaravam, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida, como se assistissem a uma novela das 9 ao vivo. Meu próprio filho, Ricardo, aquele que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei até os 2 anos, que sacrifiquei minha juventude para criar, agora me olhava com olhos frios de um estranho. Já chega de fingir, dona Berenice. Sua voz cortou o ar-condicionado da sala. Todo mundo sabe que você só se aproximou da Juliana para ter acesso ao dinheiro que meu pai deixou. Senti o oxigênio abandonar meus pulmões. As lágrimas queriam vir, mas o choque era tanto que nem isso conseguia fazer. Minha nora, Amanda, sorria discretamente no canto da sala, segurando uma taça de espumante como se estivesse assistindo a um espetáculo que ela mesma havia produzido. Ricardo, filho, do que você está falando? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. O suor frio escorria pela minha nuca, manchando a gola do vestido azul marinho que comprei especialmente para esta ocasião. Não me chame de filho. Ele bateu na mesa, fazendo os pratos de porcelana chinesa que eu havia dado de presente no casamento dele tremerem. Sabemos que você estava roubando dinheiro da conta que meu pai deixou para mim e para Juliana. A pequena Juliana, minha neta de apenas 5 anos, agarrou-se às pernas da mãe, confusa e assustada. Seus olhinhos castanhos, tão parecidos com os meus, agora me olhavam com medo, como se eu fosse uma estranha perigosa. E tem mais. Ricardo pegou o celular do bolso e o ergueu para que todos vissem. Tenho provas de que você falsificou a assinatura do meu pai no testamento. Naquele momento, algo dentro de mim começou a rachar, como uma represa prestes a romper após décadas contendo águas turbulentas. Quero que você saia da minha casa agora, ele continuou, e não volte mais. Você não é bem-vinda aqui. Não é mais minha mãe. Lentamente me levantei. Minhas pernas de 62 anos tremiam tanto que precisei apoiar-me na cadeira. O silêncio era absoluto, exceto pelo som do ar-condicionado e o choro baixinho de Juliana. Olhei ao redor, procurando por um único rosto que me defendesse. Vi minha comadre Solange desviando o olhar. Vi meu cunhado Antônio fingindo checar o celular. Vi Dona Zulmira, minha vizinha há 30 anos, sussurrando para sua filha. Ninguém disse uma palavra em minha defesa. Com a dignidade que me restava, peguei minha bolsa. Senti o peso dos olhares me seguindo enquanto caminhava em direção à porta. Parei apenas para olhar uma última vez para a mesa onde minha neta deveria estar soprando as velhinhas. O bolo que eu mesma havia feito, de chocolate com brigadeiro, o favorito dela, estava intacto, esperando um momento feliz que não viria mais. Vovó vai embora? A voz pequena de Juliana foi o último golpe. Antes que eu pudesse responder, Amanda a puxou para longe. Ela não é sua avó, querida. Nunca foi. Saí para a noite quente de Ribeirão Preto. O céu estrelado de janeiro zombando da escuridão que tomava conta do meu coração. Enquanto caminhava pela calçada do condomínio de luxo onde meu filho morava, um lugar que eu jamais poderia ter proporcionado a ele, uma certeza começou a crescer dentro de mim. Eles não sabiam quem eu realmente era. Ninguém sabia. Nem mesmo meu filho. Mas eu iria mostrar. Meu nome é Berenice Almeida dos Santos. Nasci em 1963 em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, filha de Dona Conceição, lavadeira, e seu Juvenal, motorista de ônibus. Cresci vendo minha mãe quebrar as unhas esfregando roupas para famílias ricas, e meu pai sair de casa às 4 da manhã para dirigir um ônibus velho pela cidade. Nunca tivemos muito, mas eles me ensinaram o valor do trabalho honesto e da dignidade. Hoje, aos 62 anos, moro sozinha em um apartamento simples no bairro Ipiranga, a parte menos valorizada da cidade. São apenas 2 cômodos, uma sala que também é cozinha e quarto, e um banheiro pequeno. As paredes precisam de pintura, e o sofá-cama onde durmo tem molas que espetam minhas costas. Mas é o que posso pagar com minha aposentadoria de professora primária. Todas as manhãs acordo às 5, por hábito. Preparo um café preto forte na velha cafeteira italiana que Armando, meu falecido marido, me deu em nosso primeiro aniversário de casamento, há mais de 40 anos. O cheiro do café é uma das poucas coisas que ainda me traz algum conforto.
Até 3 semanas atrás, eu tinha uma rotina. Às terças e quintas, buscava Juliana na escola e a levava para passar a tarde comigo. Fazíamos pão caseiro juntas. Eu ensinava a ela as letras, contava histórias da minha infância. Às vezes, quando Ricardo e Amanda saíam para jantar, Juliana dormia comigo. Gostávamos de ficar na pequena varanda observando as estrelas, e eu lhe ensinava as constelações que meu pai me mostrou quando eu tinha sua idade. Aos domingos, almoçava na casa deles. Sempre levava alguma coisa. Um bolo, pão de queijo, aquela geleia de jabuticaba que Ricardo adorava desde criança. A vida não era perfeita, mas havia uma ordem, um sentido. Eu era mãe, era avó. Tinha um propósito. Agora, olho para as plantas na minha varanda. Um manjericão, uma salsinha e um pequeno pé de orquídea que Juliana me ajudou a plantar. E me pergunto quanto tempo vou conseguir mantê-las vivas sem a energia dela ao meu lado. O telefone não toca há semanas. Tentei ligar para Ricardo nos primeiros dias, mas ele bloqueou meu número. Mandei mensagens que nunca foram respondidas. Fui até a escola de Juliana uma vez, apenas para descobrir que Amanda havia deixado instruções expressas de que eu não poderia buscar a menina sob hipótese alguma. Minha comadre Solange, que conheço desde que nossos filhos eram pequenos, me ligou uma única vez, falando baixo como se estivesse com medo de ser ouvida. Berenice, é melhor você dar um tempo. Ricardo contratou um advogado. Estão falando coisas sérias sobre você. E assim, de repente, virei uma criminosa, uma ladra, uma falsificadora. Eu, que já dei aulas para centenas de crianças na Escola Estadual Professor Carlos de Almeida por mais de 3 décadas. Eu, que nunca fiquei devendo 1 centavo para ninguém, mesmo nos meses mais apertados depois que Armando morreu. Hoje pela manhã, quando fui ao supermercado Compre Bem perto de casa, a dona Célia, do Caixa 3, que sempre conversava comigo, evitou meu olhar. O seu Nelson, do açougue, que costumava me guardar os melhores pedaços de carne, disse que estava sem picanha, embora eu pudesse ver claramente uma peça inteira no balcão. As notícias correm rápido em Ribeirão Preto, especialmente quando são ruins. Volto para casa carregando uma sacola leve, arroz, feijão, um pouco de frango, o mais barato. Cada vez mais tenho que escolher entre comer e pagar as contas. Minha aposentadoria é pequena, e Ricardo me ajudava com algumas despesas. Isso também acabou. Na caixa de correio encontro uma carta do banco. Abro com dedos trêmulos e descubro que a conta conjunta que tinha com Armando, de onde eu tirava um pouco por mês para complementar a aposentadoria, foi bloqueada por ordem judicial. Sento-me na escada do prédio, as pernas fracas demais para me carregar. Uma vizinha passa e finge não me ver. Estou me tornando invisível, penso. Talvez seja melhor assim. Dentro do apartamento, o silêncio é absoluto. Ligo a televisão só para ter alguma companhia. No noticiário local, falam sobre o calor recorde em Ribeirão Preto, 39 graus. O ventilador velho gira lentamente, movendo o ar quente de um lado para outro, sem realmente refrescar. Na parede da sala, fotos em porta-retratos baratos contam a história da minha vida. Ricardo, no primeiro dia de aula, de uniforme impecável que passei a noite toda preparando. Ricardo na formatura da Faculdade de Direito, a primeira pessoa da nossa família a ter diploma universitário. O casamento dele com Amanda, eu sorrindo ao lado do casal, orgulhosa, mesmo sabendo que ela nunca realmente gostou de mim. E Juliana, minha Juliana, desde recém-nascida até seus 5 anos recém-completados. Pego o porta-retrato com a foto mais recente dela, usando o vestido azul que costurei para seu aniversário de 4 anos. Vovó vai embora? A vozinha dela ainda ecoa na minha cabeça. As lágrimas finalmente vêm, após semanas contidas. Choro até que não resta mais nada dentro de mim. Quando a noite cai e as luzes da cidade começam a pontilhar a escuridão, algo muda dentro de mim. Uma ideia começa a se formar, primeiro como um sussurro, depois como uma certeza. Vou até o pequeno baú de madeira que guardo embaixo da cama. A chave está pendurada no meu pescoço há tanto tempo que esqueci que ela existe. Dentro, há coisas que ninguém mais conhece, coisas que nem Ricardo sabe. É hora de abrir. Conheci Amanda em 2013, quando Ricardo a trouxe para jantar em casa pela primeira vez. Lembro-me de ter preparado feijoada, o prato favorito do meu filho, e de ter passado o dia inteiro limpando nossa pequena casa no bairro São José. Queria que tudo estivesse perfeito. Ricardo tinha 28 anos e nunca havia apresentado uma namorada séria antes. Amanda chegou usando um vestido caro e sapatos de salto alto que faziam barulho no piso de cerâmica da sala.
Olhou ao redor com um sorriso educado, mas seus olhos revelavam outra coisa. Avaliação, julgamento. Que casinha aconchegante, ela disse. A pausa antes de aconchegante, dizendo mais do que qualquer palavra poderia. Ricardo não percebeu. Estava radiante, apaixonado, apresentando Amanda como se tivesse trazido uma princesa para conhecer os plebeus. Mãe, a Amanda trabalha no banco. É gerente da agência Premium do Itaú no centro. Que maravilha! Respondi genuinamente. Deve ser um trabalho interessante. É bastante exigente, ela disse sem elaborar. Seus olhos continuavam escaneando a sala, parando nos móveis simples, nas cortinas que eu mesma costurei, nas paredes com tinta já um pouco descascada. Ricardo me disse que você é professora? Sim, dou aula para o primário há mais de 30 anos. Que bonito. Outro sorriso educado que não alcançava os olhos. É admirável dedicar-se a uma profissão tão essencial, mesmo não sendo bem remunerada. Durante o jantar, ela falou sobre viagens a Nova York e Paris, sobre o apartamento que estava comprando em um condomínio fechado, sobre os restaurantes caros que frequentava. Mencionou nomes de pessoas importantes de Ribeirão Preto, o prefeito, empresários, médicos renomados, como se fossem amigos íntimos. A mensagem era clara. Ela era de um mundo diferente do nosso. Ricardo ouvia tudo fascinado. Meu filho, que cresceu comendo arroz com feijão e ovo quando o dinheiro era curto, que nunca tinha saído do Brasil, que usava tênis remendados na adolescência porque não podíamos comprar novos, estava claramente encantado por esse vislumbre de uma vida que nunca tivemos. Depois daquele jantar, Ricardo começou a mudar. De repente, nossa comida caseira era muito pesada. Os programas de domingo assistindo futebol com os amigos de infância viraram perda de tempo. Até seu sotaque começou a mudar. As marcas do interior paulista sendo cuidadosamente apagadas, substituídas por uma pronúncia mais próxima da capital. Em 6 meses, eles estavam noivos. Em 1 ano, casados. A cerimônia foi no Buffet Giardino, o mais caro da cidade, com 300 convidados. Reconheci talvez 20 pessoas. O resto eram amigos e conexões de Amanda e de sua família. Fiquei sentada na mesa da família, claro, mas me senti uma estranha. O pai de Amanda, dono de uma rede de concessionárias de carros importados, fez um discurso sobre o jovem advogado promissor que sua filha havia escolhido. Ninguém mencionou que esse advogado promissor só havia conseguido se formar porque eu trabalhava em 2 turnos na escola e ainda vendia bolos nos fins de semana para pagar a faculdade particular. Após o casamento, as visitas de Ricardo tornaram-se cada vez mais raras. Quando Armando adoeceu em 2015, com um câncer no pâncreas que o consumiu em apenas 3 meses, Ricardo aparecia apenas nos domingos, por algumas horas. Amanda sempre tinha um compromisso, uma dor de cabeça, alguma desculpa para não vir. Quando Armando morreu, Ricardo compareceu ao velório, obviamente, mas tinha o olhar constantemente no relógio. Temos um compromisso importante hoje à noite, ele me disse enquanto eu ainda estava ao lado do caixão do homem com quem compartilhei quase 40 anos da minha vida. Jantar com um desembargador que pode ajudar na minha carreira. Você entende, né, mãe? Engoli o nó na garganta e assenti. Claro que entendia. Sempre entendi. Em 2019, quando Juliana nasceu, pensei que tudo mudaria. Finalmente teria minha família de volta. Me ofereci para cuidar da menina enquanto Amanda voltava ao trabalho, mas eles contrataram uma babá em tempo integral. É melhor assim, mãe. Você já está com uma certa idade. Seria muito cansativo para você. Mesmo assim, eu ia lá sempre que podia. Levava roupinhas que tricotava para a bebê. Tentava ajudar com o que fosse possível. Percebia os olhares de irritação de Amanda quando eu chegava, mas ignorava. Era minha neta, afinal. As coisas pioraram quando Juliana começou a falar e demonstrar preferência por mim. Vovó B, vovó B! Ela gritava quando eu chegava, correndo com seus passinhos desajeitados para meus braços. Vi o rosto de Amanda endurecer mais de uma vez. Em 2021, Ricardo foi promovido a sócio do escritório de advocacia. Mudaram-se para uma casa maior, em um condomínio ainda mais exclusivo. No dia da mudança, ajudei como pude, carregando o que minhas costas permitiam. Estava na cozinha, organizando os pratos, quando ouvi Amanda falando com uma amiga na sala. É um saco ter que lidar com a mãe dele. Tão simplória, tão classe média baixa. Você viu aquelas roupas? Aquele sotaque? Morro de vergonha quando ela abre a boca perto dos nossos amigos. A amiga riu. Por que vocês não se mudam para São Paulo?
Seria uma desculpa perfeita para se afastarem. Ricardo até toparia, mas ele tem aquela coisa de filho único com a mãe. Aquela culpa, sabe? Além disso, ela cozinha para ele, fica bajulando. É útil às vezes. E agora a Juliana está apegada a ela. Mas estou trabalhando nisso. Fiquei paralisada, as mãos tremendo, segurando um prato que quase deixei cair. Respirei fundo, engoli aquelas palavras junto com meu orgulho e continuei arrumando a cozinha, porque era isso que eu sempre fiz: engolir a dor, seguir em frente, por Ricardo, pelo bem da paz. Mas a semente estava plantada. E pouco a pouco, Ricardo foi se afastando mais. As ligações diminuíram, as visitas também. Nas poucas vezes que nos víamos, ele sempre estava apressado, verificando mensagens no celular, com a mente claramente em outro lugar. Até que, 3 semanas atrás, na festa de aniversário de Juliana, tudo explodiu. E agora, aqui estou, sozinha no meu pequeno apartamento, olhando para o baú aberto e as cartas antigas de Armando em minhas mãos. Cartas que contam uma história que Ricardo nunca conheceu. Uma história que mudaria tudo. O que Ricardo não sabe é que ele quase não existiu. Quando conheci Armando em 1984, eu tinha 21 anos e trabalhava como secretária em uma escola particular enquanto terminava o magistério à noite. Ele era motorista de táxi, 15 anos mais velho que eu, viúvo, com olhos gentis e mãos calejadas de quem já tinha vivido muito. Nos conhecemos quando pedi uma corrida até a rodoviária para buscar minha mãe que vinha nos visitar. Durante o trajeto, conversamos como se fôssemos velhos amigos. No final da corrida, ele me entregou um bilhetinho junto com o troco. "Se algum dia precisar de um táxi, me ligue diretamente", dizia o papel, com seu telefone anotado. Guardei aquele número como quem guarda um tesouro. Começamos a namorar escondido. Meu pai, homem de ideias antigas, não aprovaria alguém tão mais velho e sem estudo formal. Nos encontrávamos no fim do expediente. Tomávamos sorvete no centro da cidade. Caminhávamos de mãos dadas pelo Parque Curupira. Armando me tratava como uma rainha. Ninguém nunca tinha me olhado daquele jeito, como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Em 6 meses, estávamos casados. Uma cerimônia simples no cartório, seguida de um almoço no restaurante Veneza, pago com as economias dele. Meu pai não compareceu. Minha mãe veio, escondida, e me abraçou com lágrimas nos olhos. "Seja feliz, minha filha. O amor verdadeiro é raro demais para se deixar escapar." Nos primeiros anos, vivíamos em um quartinho alugado nos fundos de uma casa no bairro Vila Tibério. Armando trabalhava 14 horas por dia no táxi. Eu dava aulas pela manhã e fazia bolos por encomenda à tarde. Juntávamos cada centavo para realizar nosso sonho: comprar uma casinha própria. Em 1988, descobri que estava grávida. Não foi planejado, mas ficamos radiantes. Transformamos um cantinho do nosso quarto em um espaço para o bebê. Pintamos as paredes de amarelo claro. Compramos um berço de segunda mão que lixei e pintei de branco. Armando fazia horas extras para guardar dinheiro para o enxoval. No 5º mês de gravidez, comecei a sentir dores. Fortes, dilacerantes. Armando me levou correndo para o Hospital das Clínicas. Perdi tanto sangue que manchei todo o banco traseiro do táxi. "Descolamento de placenta", disse o médico com voz grave. "Precisamos fazer uma cesariana de emergência para tentar salvar os dois." Quando acordei da cirurgia, Armando estava sentado ao lado da minha cama, segurando minha mão. Seu rosto contava toda a história que seus lábios não conseguiam pronunciar. Nossa filha, que chamaríamos de Mariana, nasceu e viveu apenas por 2 horas. Seus pulmões não estavam formados o suficiente. Pesava 600 gramas. Algo dentro de mim morreu junto com ela. Durante meses não conseguia me levantar da cama. Não comia. Não falava. Armando cuidou de mim como se eu fosse uma criança. Me dava banho, penteava meu cabelo, colocava comida na minha boca. O médico disse que eu não poderia mais engravidar. A cirurgia de emergência tinha causado complicações irreversíveis. O sonho de ter uma família se esvaiu como fumaça. Foi Armando quem sugeriu a adoção, em 1990. Existem tantas crianças precisando de um lar, Berenice, e temos tanto amor para dar. Entramos na fila, preenchemos formulários, fizemos entrevistas. Esperamos. A burocracia era interminável. 2 anos se passaram sem notícias. Começamos a perder as esperanças. Até que uma noite o telefone tocou. Era a Dona Luzia, assistente social que acompanhava nosso caso. "Temos um recém-nascido. A mãe é menor de idade, não tem condições. O parto foi ontem."
Vocês ainda estão interessados? Corremos para o hospital como se nossas vidas dependessem disso. E, de certa forma, dependiam. Ricardo tinha menos de 24 horas de vida quando o segurei pela primeira vez. Tão pequeno, tão frágil. Seus dedos minúsculos agarraram meu dedo com uma força surpreendente. Naquele momento, ele era meu filho. Eu era sua mãe. Nada mais importava. A adoção legal demorou mais 2 anos para ser finalizada. Foram anos de angústia, medo constante de que alguém pudesse tirá-lo de nós. Gastamos todas as nossas economias com advogados. Vendemos o carro. Armando voltou a andar de ônibus para o trabalho. Quando finalmente recebemos os documentos oficiais, fizemos uma pequena festa. Comprei um bolo no supermercado Savenhago, o mais bonito que encontrei. Armando trouxe um balão em forma de estrela. Ricardo, com quase 2 anos, não entendia a celebração, mas ria com a atenção. Decidimos que um dia contaríamos a verdade a ele, quando fosse grande o suficiente para entender. Mas o tempo foi passando. Quando ele tinha 5 anos e começou a fazer perguntas sobre bebês e barrigas, inventamos histórias sobre sua gestação, sobre como ele chutava muito, sobre como eu tive enjoos comendo jiló. Pequenas mentiras que se acumularam até que se tornasse impossível voltar atrás. Cada aniversário que passava tornava a verdade mais difícil de ser revelada. E Ricardo era tão nosso, em cada gesto, em cada sorriso, que às vezes eu mesma esquecia que não o tinha gerado. Com muito sacrifício, conseguimos comprar uma casinha simples no bairro São José. 2 quartos pequenos, uma sala-cozinha, um banheiro. Para nós, era um palácio. Ricardo tinha seu próprio quarto, pintado de azul, com estrelas que Armando colou no teto. Quando Ricardo tinha 7 anos, descobriu que gostava de desenhar. Economizei por meses para dar a ele um conjunto de lápis de cor importados no Natal. Nunca vou esquecer seus olhos brilhando quando abriu o presente. Na adolescência, Ricardo começou a demonstrar interesse pelo direito. Via programas de TV sobre julgamentos, fazia perguntas sobre leis. Armando e eu conversamos uma noite inteira. A faculdade de Direito era caríssima, muito além das nossas possibilidades. Mas como negar o sonho do nosso filho? Armando pegou um segundo emprego como segurança noturno em um supermercado. Eu comecei a dar aulas particulares nos fins de semana. Dormíamos apenas 4 ou 5 horas por noite. Nossas mãos ficaram ainda mais calejadas, nossos corpos mais cansados, mas nossos corações estavam cheios de propósito. Ricardo passou no vestibular para Direito na Universidade de Ribeirão Preto. No dia do resultado, Armando chorou como uma criança. "Meu filho vai ser doutor", ele dizia para qualquer um que quisesse ouvir. Nos formamos aos 52 e 67 anos. Brincávamos, porque a formatura de Ricardo era nossa também. Cada prova, cada trabalho, cada semestre concluído era uma vitória coletiva. Quando ele subiu ao palco para receber o diploma, em 2010, eu e Armando estávamos na primeira fileira, aplaudindo até nossas mãos doerem. Economizamos por 1 ano inteiro para dar a ele um presente de formatura, um terno feito sob medida na melhor alfaiataria de Ribeirão Preto. Ricardo o usou em sua primeira entrevista de emprego, em um escritório pequeno, mas respeitável no centro da cidade. Quando conseguiu o emprego, insistiu em nos levar para jantar em um restaurante chique. Era a primeira vez que entrava em um lugar assim. Não sabia qual talher usar, quais palavras do cardápio significavam o quê, mas fingi confiança, por ele. Armando pediu refrigerante enquanto todos os outros clientes bebiam vinho. Ricardo pareceu constrangido. Foi a primeira vez que senti um pequeno abismo se abrindo entre nós. Em 2013, Ricardo conheceu Amanda. E a distância cresceu. Quando Armando adoeceu em 2015, Ricardo já estava vivendo em outro mundo, com outros valores. Vinha nos visitar com roupas caras, falando sobre pessoas importantes, usando palavras em inglês que não entendíamos. Olhava para nossa casa com uma mistura de nostalgia e constrangimento. Armando, em seu leito de morte, pediu para ficar sozinho com Ricardo por alguns minutos. Nunca soube o que conversaram. Quando saí do quarto, Ricardo estava chorando, algo que não via desde sua adolescência. Armando parecia em paz. Naquela noite, meu marido de 30 anos partiu segurando minha mão. Suas últimas palavras foram: "Cuide do nosso menino, Berenice, e deixe ele cuidar de você também." Na semana seguinte ao funeral, Ricardo apareceu com papéis para eu assinar. "É melhor organizarmos as coisas, mãe. A casa, a conta bancária do pai." Assinei sem ler. Confiava no meu filho, no meu advogado. No baú aberto à minha frente, além das cartas de amor de Armando, está a certidão de nascimento original de Ricardo. O nome da mãe biológica,
Maria Helena Souza, 16 anos. Também há fotos dele recém-nascido no hospital, antes mesmo de o conhecermos. E o documento de adoção, amarelado pelo tempo, com nossas assinaturas tremidas de emoção. Documentos que provam que, mesmo sem ter gerado Ricardo em meu ventre, fui eu quem o gerou com amor, sacrifício e dedicação ao longo de toda a sua vida. Agora, olhando para estes papéis, penso no quanto demos, no quanto sacrificamos, no amor que oferecemos sem pedir nada em troca, e em como tudo isso foi esquecido em um instante. Um mês depois da festa de aniversário de Juliana, recebi uma intimação judicial. Ricardo estava me processando por apropriação indébita e falsificação de documentos. Alegava que eu havia desviado dinheiro da conta conjunta que tinha com Armando e falsificado a assinatura dele em documentos para me beneficiar. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os papéis. O oficial de justiça me olhava com uma mistura de pena e desconfiança enquanto eu tentava entender aquelas palavras técnicas, aquela linguagem que não era a minha. A senhora precisa constituir um advogado em até 15 dias. Ele disse antes de partir, deixando para trás um rastro de destruição em minha vida. Advogado. Como eu pagaria um advogado? Ricardo sabia que eu mal conseguia cobrir minhas despesas básicas. Sabia que não tinha economias. Sabia que não entendia nada de processos judiciais. Estava sozinha contra meu próprio filho. Um advogado experiente. Um homem que conhecia todas as artimanhas da lei. Liguei para o único número que me veio à cabeça. Dr. Cláudio, um advogado aposentado que foi pai de um aluno meu há muitos anos. Expliquei a situação entre soluços. Dona Berenice, isso é muito sério, ele disse após me ouvir. Seu filho está jogando pesado. Vou ajudá-la, mas preciso que a senhora entenda. Isso pode ficar muito feio. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte em um café no centro. Passei a noite inteira em claro, revirando-me no sofá-cama, meu coração palpitando tão forte que parecia que ia explodir. Na manhã seguinte, coloquei meu melhor vestido, um azul marinho simples que usava em ocasiões especiais, e peguei 2 ônibus para chegar ao centro. O café ficava perto do fórum, frequentado por advogados e funcionários do judiciário. Logo na entrada, vi Dr. Cláudio, um senhor de quase 80 anos, cabelos brancos, usando um terno impecável apesar do calor. Trouxe todos os documentos que tenho, falei, abrindo minha bolsa gasta e tirando uma pasta de plástico com tudo que achei que poderia ser importante. Extratos bancários, a escritura da casa, o testamento de Armando. Dr. Cláudio começou a examinar os papéis. De repente, seu rosto mudou. Dona Berenice, esse testamento... A senhora sabe o que está escrito aqui? Balancei a cabeça. Armando disse que estava deixando tudo organizado para mim, que eu não precisaria me preocupar. Segundo este documento, seu marido deixou a casa e metade do dinheiro da conta poupança para a senhora. A outra metade do dinheiro para seu filho. Mas tem uma cláusula aqui que diz que a senhora tem direito a sacar até R$ 2.000 por mês dessa conta para suas despesas, independentemente da divisão. Sim, Ricardo me explicou isso depois que Armando faleceu. É o que tenho feito. Nunca tirei mais do que esse valor. Então não houve apropriação indébita nenhuma. A senhora estava exercendo seu direito previsto no testamento. Senti um leve alívio. Mas e a acusação de falsificação? Dr. Cláudio continuou examinando os documentos. Isso é mais complicado. Seu filho alega que a senhora falsificou a assinatura de Armando neste testamento. Mas isso é absurdo! Armando assinou na frente do tabelião. Eu estava lá! Precisaremos de uma perícia grafotécnica para provar isso. Mas tenho outra preocupação. A senhora tem como se manter durante este processo? Vi que sua conta foi bloqueada. Engoli em seco. Tenho minha aposentadoria. É pouco, mas vou me virar. Naquele momento, a porta do café abriu. Olhei por reflexo e senti meu sangue gelar. Ricardo entrou, acompanhado de 2 homens de terno, provavelmente colegas advogados. Estavam rindo, descontraídos, como quem vai tomar um café após uma vitória no tribunal. Então Ricardo me viu. Nossos olhares se cruzaram por um segundo que pareceu uma eternidade. Vi seu rosto endurecer, os lábios se apertarem em uma linha fina. Disse algo rápido para os colegas e veio em nossa direção. O que a senhora está fazendo aqui? Ele perguntou, ignorando completamente Dr. Cláudio. Estou conversando com meu advogado, respondi, a voz tremendo. Ricardo olhou para Dr. Cláudio e soltou uma risada seca. Advogado, o senhor está mesmo representando esta senhora? Doutor. Cláudio se levantou com uma dignidade que só os anos podem dar. Estou sim.
e sugiro que a partir de agora o senhor se comunique com sua mãe através de mim. Mãe? Ricardo praticamente cuspiu a palavra. Esta senhora não é minha mãe. Nunca foi. Senti como se tivesse levado um tapa. Ricardo, o que você está dizendo? A verdade, finalmente. Sei de tudo. Sobre a adoção. Sobre como vocês mentiram para mim a vida inteira. Ele tirou o celular do bolso. Mostrou uma foto. Conheci minha verdadeira mãe há 3 meses. Maria Helena. Ela me procurou. O café inteiro tinha parado para assistir a cena. Dezenas de olhos curiosos, ouvidos atentos a cada palavra. Filho, nós íamos contar. Nós sempre quisemos contar. Não me chame de filho! Sua voz ecoou pelo estabelecimento. Vocês roubaram minha vida. Eu poderia ter crescido com minha família verdadeira, ter tido oportunidades reais, não essa. Essa pobreza em que vocês me criaram. Cada palavra era uma faca se torcendo no meu peito. Nós demos tudo o que tínhamos por você. Sussurrei. O que vocês tinham? E o que era isso? Uma casa caindo aos pedaços? Roupas de brechó? Vergonha quando meus amigos vinham me visitar? Enquanto isso, minha verdadeira família... Ele parou, respirou fundo, recompôs-se. Não importa. Está tudo nos autos do processo. A senhora vai perder tudo. É o mínimo que merece depois de uma vida de mentiras. Virou-se para ir embora, mas parou e acrescentou. E fique longe da minha filha. Juliana não precisa de alguém como a senhora na vida dela. Saiu sem olhar para trás, juntando-se novamente aos colegas que fingiam não ter presenciado a cena. O café inteiro ficou em silêncio. Depois, lentamente, os murmúrios recomeçaram. Senti os olhares, os julgamentos, a piedade misturada com curiosidade mórbida. Dr. Cláudio segurou minha mão trêmula. Dona Berenice, respire. Vamos sair daqui. Minhas pernas mal me sustentavam enquanto caminhávamos para fora. Na calçada, o sol impiedoso de Ribeirão Preto parecia zombar da escuridão que tomava conta de mim. Ele conheceu a mãe biológica, murmurei, ainda em choque. Ela o procurou após tantos anos. Isso muda algumas coisas, Dr. Cláudio disse pensativo. Mas não muda o fato de que a senhora e seu marido o criaram com amor. Não muda o testamento. Não muda seus direitos. Mas eu mal o ouvia. Minha mente estava repleta das palavras de Ricardo. Roubaram minha vida. Pobreza. Vergonha. Era isso que ele sentia? Vergonha de nós? De tudo que fizemos por ele? Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Algo fundamental. Irreparável. O amor incondicional que sempre senti por meu filho foi substituído por uma dor tão profunda que não tinha nome. Dona Berenice? A voz de Dr. Cláudio parecia vir de muito longe. A senhora está bem? Não respondi. Não havia resposta possível. De alguma forma, voltei para casa. Não lembro como. Não lembro de pegar os ônibus, de abrir a porta, de entrar no apartamento. Só lembro de me sentar no sofá-cama, ainda em choque, olhando para o nada. Horas se passaram. O sol se pôs. A escuridão tomou conta do apartamento, mas não acendia as luzes. No meio da noite, o telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi automaticamente. Berenice, aqui é Maria Helena. A voz era jovem, muito mais jovem do que eu esperava. Claro, ela tinha apenas 16 anos quando Ricardo nasceu. Agora teria 50. Como conseguiu meu número? Perguntei, minha própria voz soando estranha aos meus ouvidos. Seu filho me deu. Nosso filho. Nosso filho. As palavras me atingiram como um soco. O que você quer? Perguntei, surpresa com a frieza na minha voz. Conversar, explicar, seu filho, Ricardo. Ele não está entendendo tudo corretamente. Eu nunca quis. Isso. Isso o quê? Essa briga. Esse processo. Eu só queria conhecê-lo. Saber que ele estava bem. Que tinha tido uma boa vida. Ri. Um som amargo que não reconheci como meu. E teve. Graças a mim e ao Armando. Não graças a você que o abandonou em um hospital. Silêncio do outro lado. Então um suspiro. Eu tinha 16 anos, Berenice. Era praticamente uma criança. Meus pais me expulsaram de casa quando souberam da gravidez. O pai dele sumiu. Eu não tinha para onde ir, não tinha como criá-lo. E agora? Agora que ele é um advogado bem-sucedido? Agora você aparece? Não foi assim, ela protestou. Eu o procurei várias vezes ao longo dos anos. Mas a adoção era fechada. Só consegui encontrá-lo porque meu atual marido tem contatos no judiciário. E eu nunca quis causar essa confusão.
Só queria que ele soubesse que não o abandonei por falta de amor. Fechei os olhos, exausta demais para sentir raiva. O que você quer de mim, Maria Helena? Quero que saiba que não estou do lado dele nessa briga. Não apoio o que ele está fazendo com você. Tentei convencê-lo a parar, mas ele não me ouve. Está com tanta raiva. E aquela esposa dele só piora tudo. Amanda. Sim. Ela encheu a cabeça dele com ideias. Sobre dinheiro, sobre a casa, sobre como vocês o privaram de uma vida melhor. É tudo mentira, Berenice. Eu sei que vocês deram a ele o melhor que podiam. Fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Por que está me dizendo isso? Porque é o certo. Porque você é a mãe dele, não eu. Você o criou, o amou, fez dele o homem que é hoje. E por quê? Ela hesitou. Porque acho que você tem o direito de saber toda a verdade. Que verdade? Sobre por que Ricardo está fazendo isso. Não é só pela revelação da adoção, é pela casa, pelo dinheiro. Que dinheiro? Nós nunca tivemos muito. A casa no bairro São José. O terreno onde ela está construída. A prefeitura vai desapropriar toda aquela área para construir um novo shopping center. As indenizações serão milionárias. Senti o chão se abrir sob meus pés. Como você sabe disso? Meu marido trabalha na prefeitura. O projeto ainda é confidencial, mas será anunciado em breve. Ricardo descobriu de alguma forma. É por isso que ele quer a casa. É por isso que está dizendo que você falsificou o testamento. A peça final do quebra-cabeça se encaixou. Não era apenas sobre a adoção, sobre a mágoa, sobre Amanda. Era sobre dinheiro. Meu filho estava me destruindo por dinheiro. Obrigada por me contar, disse, minha voz soando distante até para mim mesma. Berenice, eu sinto muito. Por tudo. Desliguei sem responder. O silêncio do apartamento me envolveu novamente. Mas algo havia mudado dentro de mim. A dor ainda estava lá, mais forte do que nunca. Mas agora havia algo mais. Uma centelha. Uma determinação. Ricardo queria guerra? Ele teria guerra. Mas não do jeito que ele esperava. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. A dor ainda estava lá, um peso constante em meu peito. Mas agora havia algo mais. Propósito. Pela primeira vez desde a festa de aniversário de Juliana, não chorei ao abrir os olhos. Não fiquei paralisada na cama, repassando mentalmente cada palavra cruel, cada olhar de desprezo. Levantei-me, tomei um banho demorado, penteei meu cabelo grisalho com cuidado. Vesti uma roupa simples, mas limpa e bem passada. Calça de sarja bege, blusa de algodão azul claro, sapatilhas confortáveis. Olhei-me no espelho e vi não apenas uma mulher de 62 anos traída pelo filho, mas também a professora Berenice, que por décadas comandou salas de aula com firmeza e compaixão. A mulher que criou sozinha um filho depois que o marido morreu. A mulher que nunca, jamais, se rendeu. Tomei um café forte e liguei para Dr. Cláudio. Quero lutar, disse assim que ele atendeu. Quero enfrentar meu filho no tribunal e defender o que é meu por direito. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Depois, ele respondeu com a voz carregada de aprovação. É assim que se fala, dona Berenice. Vamos marcar um encontro hoje mesmo para definir nossa estratégia. Desliguei e olhei ao redor do meu pequeno apartamento. As paredes precisando de pintura, o sofá-cama gasto, os poucos objetos pessoais. Não era muito, mas era meu. E o que Ricardo estava tentando tirar de mim, a casa no bairro São José, o dinheiro da conta conjunta com Armando, também era meu por direito. Não apenas pelo que estava escrito no papel, mas pelo que havia custado em suor, lágrimas e sacrifício. Peguei o baú com os documentos da adoção de Ricardo e os coloquei com cuidado em uma sacola. Então fiz algo que não fazia há semanas. Saí para a rua sem medo dos olhares, dos comentários, dos julgamentos. O sol de janeiro castigava Ribeirão Preto, como sempre. Caminhei 2 quadras até o ponto de ônibus, sentindo o suor escorrer pelas costas. No ponto, encontrei Dona Zélia, vizinha do prédio ao lado, que vinha me evitando desde o incidente. Bom dia, Dona Zélia, cumprimentei com firmeza, olhando-a nos olhos. Ela pareceu surpresa, depois constrangida. Bom dia, Dona Berenice, respondeu baixinho, desviando o olhar. Lindo dia, não? Quente demais, como sempre, mas é o nosso Ribeirão Preto, não é mesmo? Minha voz soava natural, quase alegre, como se nada tivesse acontecido, como se eu não fosse a mulher que todos estavam evitando, sobre quem todos estavam fofocando. Dona Zélia pareceu ainda mais desconcertada. É sim. O ônibus chegou, salvando-a do constrangimento. Entramos e sentei-me ao lado dela propositalmente.
Durante o trajeto, falei sobre o calor, sobre a novela das 9, sobre o preço dos tomates no sacolão. Conversa trivial, cotidiana, normal. A cada comentário meu, ela relaxava um pouco mais, até que finalmente começou a responder com frases completas, não apenas monossílabos relutantes. Quando chegou sua parada, Dona Zélia hesitou antes de se levantar. Dona Berenice, eu queria dizer que sinto muito pelo que aconteceu. Seu filho... Bem, a gente nunca sabe o que se passa na cabeça dos filhos, não é? Sorri. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Não sabemos mesmo, Dona Zélia, mas a verdade sempre aparece, mais cedo ou mais tarde. Ela assentiu, incerta, e desceu do ônibus. Uma pequena vitória, pensei. Uma de muitas que viriam. Desci no centro e caminhei até o escritório de Dr. Cláudio. O prédio era antigo, com piso de taco e um elevador barulhento que parecia datar da década de 1970. Seu escritório era simples, com móveis de madeira escura, estantes cheias de livros jurídicos e um ventilador de teto que girava lentamente, movendo o ar quente de um lado para outro. Dona Berenice, ele se levantou para me receber. A senhora parece diferente hoje. Estou diferente, doutor. Estou pronta. Durante as 2 horas seguintes, contei a ele tudo. Sobre a adoção de Ricardo, sobre o telefonema de Maria Helena, sobre o plano da prefeitura para desapropriar a área onde ficava minha casa, sobre como Ricardo havia descoberto e estava tentando tomar a casa antes do anúncio oficial, para ficar com toda a indenização. Dr. Cláudio ouviu tudo com atenção, tomando notas ocasionais em um bloco amarelo. Quando terminei, ele se recostou na cadeira, pensativo. Dona Berenice, isso muda tudo. Se conseguirmos provar que seu filho sabia desse plano de desapropriação, podemos virar o jogo. Ele está acusando a senhora de falsificação e apropriação indébita, mas podemos apresentar uma reconvenção por má-fé e tentativa de estelionato. O que precisamos fazer? Primeiro, precisamos comprovar a autenticidade do testamento. Vamos solicitar uma perícia grafotécnica oficial. Segundo, precisamos confirmar esse plano de desapropriação. Se é confidencial, será difícil, mas tenho alguns contatos na prefeitura que podem nos ajudar. Ele fez uma pausa, olhando para os documentos da adoção que eu havia trazido. E quanto a isso, a senhora quer usar? Respirei fundo. Não quero expor publicamente que Ricardo é adotado se não for absolutamente necessário. Não por ele, que já sabe, mas porque isso não muda nada. Eu sou mãe dele, independentemente de como ele veio até mim. Dr. Cláudio assentiu com aprovação. Entendo e respeito sua decisão. Vamos manter esses documentos como último recurso. Ao sair do escritório, senti-me leve pela primeira vez em semanas. Não porque a batalha estivesse ganha, longe disso, mas porque havia decidido lutar. No caminho de volta para casa, passei pelo mercado municipal. Os cheiros de frutas frescas, queijos, linguiças defumadas me atingiram assim que entrei. Esse lugar sempre me trazia lembranças, de quando levava Ricardo, ainda pequeno, para comprar doces de abóbora que ele adorava, de quando vínhamos com o Armando aos domingos para tomar caldo de cana. Estava distraída olhando uma barraca de frutas quando ouvi uma voz familiar. Professora Berenice? Virei-me e vi Mateus, um ex-aluno. Agora devia ter uns 30 anos, mas reconheci imediatamente seu sorriso e os olhos espertos. Ele estava mais alto, mais forte, mas o olhar era o mesmo do menino que adorava minhas aulas de ciências. Mateus, quanto tempo! Quase 20 anos, professora. A senhora não mudou nada. Ri. Ah, mudei sim. Estou bem mais velha. Mas com o mesmo sorriso. Ele insistiu. A senhora se lembra? Da feira de ciências do 5º ano? Eu fiz aquele vulcão que explodiu e sujou toda a sala? Como poderia esquecer? A diretora quase teve um ataque. Rimos juntos, como se o tempo não tivesse passado. Ele me contou que agora era engenheiro, casado, com um filho pequeno. Perguntou sobre minha aposentadoria, sobre minha vida. Não mencionou Ricardo, nem o escândalo, nem o processo. Talvez não soubesse, talvez estivesse sendo gentil. De qualquer forma, aquele encontro foi um bálsamo. Me lembrou que minha vida não se resumia ao que estava acontecendo agora. Que eu tinha décadas de trabalho, de influência positiva, de laços que iam além da minha própria família. Professora, a senhora salvou minha vida, sabia? Ele disse de repente, sério. Eu estava indo por um caminho ruim, me metendo com gente errada. A senhora foi a única que acreditou em mim, que me mostrou que eu podia ser mais. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Obrigada por me dizer isso, Mateus. Significa muito.
Nos despedimos com um abraço longo, reconfortante. Saí do mercado com sacolas de frutas frescas e algo ainda mais precioso: a certeza de que minha vida tinha valor, tinha significado, além do papel de mãe que Ricardo estava tentando apagar. Voltei para casa e, pela primeira vez em semanas, não me senti sozinha dentro do pequeno apartamento. Abri as janelas, deixando entrar a luz do sol e o som da rua. Liguei o rádio numa estação que tocava MPB. Elis Regina cantando Como Nossos Pais. Comecei a arrumar o apartamento, jogando fora coisas velhas, organizando o que ainda prestava. Encontrei, no fundo de uma gaveta, meu antigo diário. Comecei a folheá-lo, lendo anotações que fiz quando Ricardo era pequeno, quando Armando ainda estava vivo, quando nossa família estava inteira. Uma entrada em particular chamou minha atenção. 20 de outubro de 1995. Ricardo teve febre a noite toda. 39 graus. Armando e eu nos revezamos ao lado da cama dele. Às 3 da manhã, quando a febre finalmente cedeu, ele abriu os olhos e sorriu para mim. "Te amo, mãe", ele disse, e voltou a dormir. Aquele sorriso, aquelas palavras, é por isso que vivo. Fechei o diário e o coloquei cuidadosamente sobre a mesa. Aquele menino que me amava ainda existia em algum lugar? Ou havia sido completamente apagado pelo homem amargo e ganancioso que Ricardo se tornara? Não sabia a resposta. Mas sabia que, independentemente do resultado do processo, independentemente de ter ou não a casa, o dinheiro, o reconhecimento legal, eu sempre seria mãe de Ricardo. No sentido mais profundo, mais verdadeiro, eu era a pessoa que segurou sua mão nos primeiros passos, que ficou acordada nas noites de febre, que ensinou valores, que amou incondicionalmente. E isso ninguém poderia tirar de mim, nem mesmo ele. Naquela noite, antes de dormir, fiz algo que não fazia há muito tempo. Ajoelhei-me e rezei. Não pedi por vitória no processo, nem por justiça, nem por vingança. Pedi por paz. Paz para aceitar o que não podia mudar, coragem para mudar o que podia e sabedoria para reconhecer a diferença. Quando me deitei, dormi profundamente pela primeira vez em semanas. E não sonhei com Ricardo me rejeitando, nem com Amanda sorrindo triunfante, nem com Juliana perguntando por que a vovó tinha ido embora. Sonhei com um mar azul, calmo, infinito, e eu estava navegando, sozinha mas não solitária, em direção ao horizonte. Na manhã seguinte, acordei com o telefone tocando. Era Dr. Cláudio, a voz agitada. "Dona Berenice, precisamos nos encontrar imediatamente. Descobri algo que muda tudo." 1 hora depois, estava em seu escritório. Ele tinha aquela expressão, a que os bons advogados têm quando encontram uma carta na manga que o adversário não espera. "A senhora se lembra de ter assinado uma procuração para Ricardo após a morte de seu marido?" Franzi a testa, tentando lembrar. "Sim, ele disse que era para facilitar a transferência dos bens, para eu não precisar me preocupar com burocracia." Dr. Cláudio colocou um documento sobre a mesa. "Esta procuração. A senhora leu antes de assinar?" "Não. Confiei no meu filho. Foi um erro." Ele apontou para um parágrafo específico. "Esta procuração dá poderes muito amplos a Ricardo. Inclusive para vender a casa, movimentar contas bancárias, praticamente qualquer coisa em seu nome. Mas aqui está o detalhe interessante. Ela tem validade de apenas 2 anos e expirou em 2017. Olhei para o documento confusa. "E isso é bom para nós?" "É excelente, porque encontrei registros de que Ricardo tentou vender a casa em seu nome há 3 meses, usando esta procuração vencida. O cartório recusou, é claro. E isso aconteceu exatamente 1 semana antes dele começar o processo contra a senhora. A revelação me atingiu como um raio. Ele tentou vender a casa sem meu conhecimento?" "Exatamente. E quando não conseguiu, porque a procuração estava vencida, começou essa história toda de falsificação de documentos e apropriação indébita. É uma tentativa desesperada de tomar a casa antes do anúncio da desapropriação." "Mas como o senhor descobriu isso?" Dr. Cláudio sorriu. "Tenho meus contatos. E tenho mais. Consegui confirmar extraoficialmente o projeto da prefeitura. A área onde sua casa está localizada será desapropriada para a construção do novo shopping Ribeirão Center. O anúncio oficial será feito em 2 semanas. As indenizações estão estimadas entre 1,5 e 2 milhões de reais por propriedade, dependendo do tamanho do terreno." Fiquei sem palavras. A casa pela qual Armando e eu economizamos por anos, que compramos com tanto sacrifício por 25 mil reais em 1992, agora valia uma fortuna. E Ricardo sabia disso. Meu filho estava me processando, me humilhando publicamente, destruindo minha reputação.
por dinheiro. Mas tem mais, continuou o Dr. Cláudio. Investigando os negócios de seu filho, descobri que ele e a esposa estão com sérios problemas financeiros. Fizeram empréstimos para manter o padrão de vida luxuoso, compraram uma casa muito acima do que podiam pagar e agora estão afundados em dívidas. Ricardo chegou a hipotecar o carro e está devendo mais de R$200 mil em cartões de crédito. Cada nova revelação era um golpe. O homem que Ricardo se tornara estava tão distante do menino que criei que parecia um estranho completo. O que fazemos agora? Perguntei. Vamos à ofensiva. Já entrei com uma petição contestando as acusações dele e apresentando uma reconvenção por tentativa de estelionato e litigância de má-fé. Também solicitei uma perícia grafotécnica oficial para comprovar a autenticidade da assinatura de Armando no testamento. Ele fez uma pausa, olhando-me com seriedade. Dona Berenice, a senhora está pronta para isso? Vai ser uma batalha difícil. Ricardo vai ficar furioso quando perceber que descobrimos seu plano, e ele é bem relacionado no meio jurídico. Olhei pela janela, para o céu azul de Ribeirão Preto. Por um momento, pensei em recuar. Afinal, era meu filho. O menino que embalei em meus braços. O adolescente para quem costurei o uniforme do primeiro dia na faculdade. O homem cujo sucesso profissional foi meu maior orgulho. Mas então lembrei de suas palavras na festa de aniversário de Juliana. De como me humilhou no café. De como estava disposto a destruir minha vida por dinheiro. Estou pronta, respondi, a voz firme. Não vou me deixar destruir. Não depois de tudo que passei na vida. Dr. Cláudio assentiu com aprovação. Então vamos lutar. E temos outra carta na manga. Ele pegou outro documento. Era uma cópia da certidão de casamento de Armando e Maria de Lourdes, sua primeira esposa, falecida antes de me conhecer. O que isso tem a ver conosco? Perguntei. Olhe a data e o local. O casamento tinha acontecido em 1970, em uma pequena cidade chamada Serra Azul, a 40 quilômetros de Ribeirão Preto. Ainda não entendo. Dona Berenice, essa cidade foi completamente inundada em 1977 para a construção de uma barragem. Não existe mais. Todos os registros civis foram transferidos para Ribeirão Preto, mas muitos se perderam no processo. Comecei a entender. O que o senhor está sugerindo? Estou sugerindo que, se Ricardo quer jogar sujo, podemos jogar também. Podemos alegar que você e Armando se casaram em Serra Azul antes da inundação e que os registros se perderam. Seria sua palavra contra a dele, mas combinado com o testamento autêntico, daria a você direitos ainda mais sólidos sobre a casa e os bens. Balancei a cabeça lentamente. Não quero vencer dessa forma. Não vou me rebaixar ao nível dele, inventando histórias. Vamos lutar com a verdade. Apenas com a verdade. Dr. Cláudio me olhou por um longo momento, então sorriu. É por isso que gosto da senhora, Dona Berenice. Tem caráter. Tudo bem, vamos seguir com nossa estratégia original. A verdade deve ser suficiente, especialmente agora que temos provas da tentativa dele de vender a casa com uma procuração vencida. Ao sair do escritório, senti-me ao mesmo tempo mais leve e mais pesada. Mais leve porque agora tinha um plano, uma estratégia, uma chance de lutar. Mais pesada porque a extensão da traição de Ricardo havia se revelado ainda maior do que eu imaginava. No caminho para casa, passei em frente à Escola Estadual Professor Carlos de Almeida, onde dei aulas por mais de 30 anos. O prédio amarelo com janelas azuis, o pátio com a mangueira antiga, o muro coberto por desenhos coloridos dos alunos, tudo parecia exatamente igual a quando me aposentei 5 anos atrás. Por impulso, entrei. O cheiro familiar, uma mistura de giz, merenda e dezenas de crianças, me atingiu como uma onda de nostalgia. Caminhei pelos corredores até a sala dos professores. Lá dentro encontrei alguns rostos conhecidos. Marisa, professora de português. João Carlos, de matemática. Ambos antigos colegas que ficaram quando me aposentei. Berenice! Marisa exclamou, levantando-se para me abraçar. Que surpresa maravilhosa! O abraço dela era genuíno, sem hesitação, sem constrangimento. Ela não estava tratando-me como uma criminosa, como uma pária. Estava tratando-me como a colega e amiga que sempre fui. Estava passando e senti saudades. Expliquei. Como vão as coisas por aqui? Durante a próxima hora, conversamos sobre a escola, os alunos, as mudanças no sistema educacional. Ninguém mencionou Ricardo, o processo, os rumores. Era como se aquele espaço,
A sala dos professores da Escola Estadual Professor Carlos de Almeida fosse um santuário onde eu ainda era apenas a professora Berenice, respeitada e querida por décadas de dedicação. Quando estava saindo, Marisa me acompanhou até o portão. Berenice, ela disse suavemente. Sei o que está acontecendo. Todos sabemos. E quero que saiba que não acreditamos nas coisas que estão dizendo por aí. Conhecemos você há décadas. Sabemos quem você é. As lágrimas vieram, incontroláveis. Obrigada, Marisa. Isso significa muito. Ela apertou minha mão. Estamos com você. Toda a escola está. Se precisar de qualquer coisa, testemunhas de caráter, cartas de apoio, qualquer coisa, é só pedir. Aquelas palavras eram como água no deserto. Depois de semanas me sentindo isolada, rejeitada, descobri que não estava sozinha. Que havia pessoas que me conheciam verdadeiramente e estavam dispostas a ficar ao meu lado. Caminhando para casa, percebi que Ricardo havia cometido um erro crucial. Subestimou-me. Achou que eu era apenas uma velha professora aposentada, frágil e indefesa, que aceitaria passivamente suas acusações e humilhações. Não sabia que por trás da mulher simples que fazia bolos de aniversário e tricotava casaquinhos para bebês, existia alguém que enfrentou a pobreza, a perda de uma filha, décadas de trabalho árduo e a morte do marido. E sobreviveu a tudo isso. Não com amargura, não com rancor, mas com dignidade e força. Ao chegar em casa, encontrei um envelope que alguém havia deslizado por baixo da porta. Não tinha remetente. Abri com cuidado e encontrei um pendrive e um bilhete escrito à mão. Dona Berenice, nunca nos conhecemos pessoalmente, mas trabalho como assistente jurídica no escritório onde seu filho é sócio. Anexo estão cópias de e-mails entre ele e a esposa discutindo o plano para tomar sua casa antes da desapropriação. Também há conversas com outro advogado planejando como fabricar provas contra a senhora. Estou enviando isso porque o que estão fazendo com a senhora é errado. Use como achar melhor. Uma amiga. Olhei para o pendrive como se fosse uma granada prestes a explodir. Ali estavam provas concretas da conspiração de Ricardo contra mim. Provas que poderiam não apenas garantir minha vitória no processo, mas possivelmente arruinar a carreira dele como advogado. Coloquei o pendrive na gaveta da mesa e sentei-me na beirada da cama, pensativa. Usaria aquilo? Destruiria meu filho para me salvar? O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era um número desconhecido. Alô? Vovó B? A vozinha de Juliana fez meu coração parar. É você? Juliana. Meu amor, é a vovó sim. Como você está? Com saudade. Sua voz era baixinha, como se estivesse escondida. Por que você não vem mais me ver? Engoli em seco, tentando conter as lágrimas. Vovó não pode ir aí agora, querida. Mas estou com muita saudade também. Papai disse que você fez uma coisa feia. É verdade? A inocência da pergunta era devastadora. Não, meu amor. Vovó não fez nada de errado. Às vezes os adultos têm desentendimentos, mas isso não muda o quanto eu amo você. Eu também te amo, vovó. E fiz um desenho para você. É uma borboleta azul, igual você me ensinou a fazer. Sorri entre lágrimas. Tenho certeza de que está lindo, meu amor. Guarde para mim, está bem? Um dia a vovó vai buscar. Promete? Prometo. Ouvi um barulho no fundo, e então a voz alarmada de Juliana. Tenho que desligar, vovó. Mamãe está vindo. Tchau, te amo. A ligação caiu, deixando-me com o coração apertado, mas também com uma certeza. Por Juliana, por mim mesma, eu precisava lutar. Não com ódio, não com vingança, mas com verdade e dignidade. Peguei o pendrive e liguei para o Dr. Cláudio. Não vamos usar esses e-mails diretamente, decidiu o Dr. Cláudio, depois de examinar o conteúdo do pendrive. Foram obtidos sem autorização legal e poderiam ser considerados prova ilícita. Mas agora sabemos exatamente o que estamos enfrentando, e isso é valioso. Estávamos em seu escritório novamente, 3 dias depois. Na mesa entre nós, impressões dos e-mails mais comprometedores trocados entre Ricardo e Amanda, e entre Ricardo e outro advogado chamado Paulo Henrique. Um e-mail particularmente revelador, de Ricardo para Paulo Henrique, dizia: preciso que você consiga um perito grafotécnico amigável. Tenho que provar que a assinatura do meu pai no testamento é falsa. Não importa se é ou não. O que importa é que precisamos da casa antes do anúncio da desapropriação. Estou disposto a pagar bem por isso. Ler aquelas palavras, escritas pelo menino que ensinei a sempre dizer a verdade,
Pelo jovem que se tornou advogado, prometendo defender a justiça, era como ter cacos de vidro enfiados no coração. O que faremos então? Perguntei. Vamos usar o que aprendemos para guiar nossa estratégia, mas baseando-nos apenas em provas obtidas legalmente. Doutor, Cláudio ajustou os óculos de leitura. Por exemplo, agora sabemos que eles contrataram um perito particular chamado Renato Silveira. Nos e-mails, Ricardo menciona que ele é flexível em suas conclusões. Vamos solicitar ao juiz que rejeite o laudo desse perito e nomeie um perito judicial independente. Assenti. E quanto aos problemas financeiros deles? Também podemos investigar isso por vias legais. Vou solicitar uma pesquisa patrimonial como parte do processo. Isso nos dará acesso oficial às dívidas, hipotecas e empréstimos em nome deles. Durante as 2 semanas seguintes, trabalhamos incansavelmente na preparação da nossa defesa. Dr. Cláudio, apesar da idade avançada, mostrava uma energia e dedicação admiráveis. Eu contribuía com tudo o que podia, organizando documentos, recordando datas importantes, fornecendo contexto para situações que ele precisava entender. O plano se dividia em 3 frentes. Primeiro, contestar as acusações de falsificação e apropriação indébita, apresentando o testamento original e solicitando perícia oficial. Segundo, comprovar que Ricardo tentou vender a casa usando uma procuração vencida, demonstrando sua má-fé e verdadeiras intenções. Terceiro, revelar o plano de desapropriação e como Ricardo estava tentando tomar a casa antes do anúncio oficial para ficar com toda a indenização. Precisamos de testemunhas de caráter a seu favor, disse Dr. Cláudio em um de nossos encontros. Pessoas respeitáveis que possam atestar sua honestidade, sua conduta ao longo da vida. Foi então que me lembrei da oferta de Marisa. No dia seguinte, visitei a escola novamente. Não apenas Marisa, mas 12 outros professores se ofereceram para testemunhar. O diretor, Sr. Osvaldo, um homem sério e respeitado em toda Ribeirão Preto, também se prontificou. Berenice foi uma das melhores professoras que já tivemos, ele declarou. Íntegra, dedicada, um exemplo para todos. Quem a conhece sabe que é incapaz de falsificar qualquer coisa. A notícia de que eu estava lutando, em vez de simplesmente aceitar as acusações, começou a se espalhar. Uma manhã, recebi a visita de Solange, minha comadre que havia se afastado desde o incidente. Berenice, me perdoe, ela disse assim que abri a porta, os olhos vermelhos de choro. Deveria ter ficado ao seu lado desde o início. Fui covarde. Convidei-a para entrar, servindo um café simples na xícara menos lascada que tinha. Não precisa se desculpar, Solange. Foi uma situação difícil para todos. Não, preciso sim. Ela segurou minhas mãos sobre a mesa da cozinha. Conheço você há 40 anos. Vi como criou Ricardo com tanto amor, tanto sacrifício. Sei quem você é. E agora estão dizendo por aí que você está lutando, que tem provas de que Ricardo está mentindo. Vim dizer que estou com você, e não sou a única. Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a me procurar. Vizinhos antigos, pais de ex-alunos. Até o seu Nelson do açougue apareceu uma tarde, trazendo um embrulho. Um filé mignon dos bons, dona Berenice, ele disse, constrangido. A senhora sempre foi uma boa freguesa. Me desculpe por aquele dia. Cada pequeno gesto era um bálsamo para minha alma ferida. Não estava apenas recuperando minha dignidade, mas descobrindo que havia construído, ao longo de décadas de vida honesta e trabalho dedicado, um capital de respeito e afeto que nem mesmo as acusações mais severas podiam destruir completamente. Uma semana antes da primeira audiência, recebi uma ligação inesperada. Dona Berenice, aqui é Amanda. A voz dela, geralmente fria e controlada, soava tensa, quase frágil. O que você quer, Amanda? Perguntei sem hostilidade, mas também sem a submissão de antes. Conversar, pessoalmente, sem Ricardo saber. Hesitei. Poderia ser uma armadilha, mais uma tentativa de me humilhar, de coletar algo que pudesse ser usado contra mim no tribunal. Por que eu concordaria com isso? Porque é sobre Juliana. Sua voz falhou ligeiramente. Ela não está bem. Chora todas as noites perguntando por você. Está tendo pesadelos. Meu coração apertou. O que você espera que eu faça? Vocês me proibiram de vê-la. Ricardo disse na minha cara que não sou mais avó dela. Eu sei. Ela fez uma pausa. E talvez tenhamos ido longe demais. Aquela admissão parcial me pegou desprevenida. O que você está dizendo, Amanda? Que preciso conversar com você, por favor.
Amanhã, às 14 horas, no Café Tulipa, no Shopping Santa Úrsula. É um lugar público. Você não precisa ter medo. Venha sozinha. E eu também estarei sozinha. Ah! Depois de desligar, liguei imediatamente para Dr. Cláudio. Ele foi categórico. Não vá sozinha. Pode ser uma armadilha para conseguir alguma declaração sua que possa ser usada no processo. Se a senhora realmente quer ir, eu a acompanharei, mas ficarei em uma mesa separada, apenas observando. No dia seguinte, cheguei ao Café Tulipa 10 minutos antes do combinado. Dr. Cláudio já estava lá, sentado discretamente em um canto, fingindo ler um jornal. Escolhi uma mesa central, onde qualquer conversa poderia ser facilmente testemunhada por outros clientes. Pontualmente às 14 horas, Amanda chegou. Estava elegante como sempre, mas havia algo diferente em sua postura. O usual ar de superioridade tinha sido substituído por uma expressão quase vulnerável. Sentou-se à minha frente, pediu um café expresso para ela e olhou para mim, indagativa. Só um chá de camomila, por favor, pedi ao garçom. Minhas mãos tremiam ligeiramente e não queria que ela percebesse. Quando o garçom se afastou, Amanda foi direto ao ponto. Juliana está sofrendo muito com sua ausência. Não come direito, tem chorado na escola. A psicóloga diz que ela está passando por um luto, como se tivesse perdido alguém querido. Engoli em seco. Ela perdeu. Vocês tiraram a avó dela. Amanda baixou os olhos. Eu sei. E agora estou vendo as consequências. Ela hesitou. Ricardo está obcecado com esse processo, com a casa. Está irreconhecível, agressivo, paranoico, não dorme direito há semanas. Por que está me dizendo isso, Amanda? O que você quer? Ela respirou fundo. Quero propor um acordo, fora dos tribunais, algo que beneficie a todos, especialmente Juliana. Que tipo de acordo? Você desiste do processo, assina a transferência da casa para o nome de Ricardo e, em troca, pode ver Juliana regularmente de novo. E... Ela fez uma pausa calculada. Nós damos a você 15% do valor da indenização quando a casa for desapropriada. Olhei para ela, genuinamente surpresa com sua audácia. Você está tentando me subornar, Amanda? Com minha própria neta e meu próprio dinheiro? Ela pareceu genuinamente chocada com minha resposta. Não é suborno. É um acordo. Todos ganham. Todos. Eu perco 85% do que é meu por direito, enquanto vocês ficam ricos às minhas custas. E ainda por cima, tenho que implorar para ver minha própria neta. Isso não é um acordo, Amanda. É uma extorsão. Você não entende. Ela baixou a voz. Ricardo está disposto a tudo. Ele contratou pessoas para criar provas falsas contra você. Está pressionando juízes com quem tem conexões. Você não vai ganhar esse caso, Dona Berenice. Talvez não, mas vou lutar até o fim com a verdade ao meu lado. E quando tudo isso acabar, Juliana vai crescer e um dia vai querer saber o que aconteceu. O que vocês vão dizer a ela? Amanda empalideceu. Aquela pergunta claramente não tinha passado por sua cabeça. Pense nisso, Amanda. Vocês estão construindo uma fortuna baseada em mentiras e traição. Que tipo de fundação é essa para o futuro? Que exemplo estão dando para Juliana? Levantei-me lentamente, deixando algumas notas sobre a mesa para pagar as bebidas que nem havíamos tocado. Diga a Ricardo que nos vemos no tribunal. E diga a Juliana que a vovó a ama muito e que um dia, não importa quanto tempo demore, estaremos juntas novamente. Saí do café de cabeça erguida. Dr. Cláudio me alcançou no estacionamento, um sorriso de orgulho no rosto. A senhora foi brilhante, ele disse. Eles estão desesperados, tentando comprar seu silêncio. Isso só confirma que nossa estratégia está funcionando. No caminho de volta para casa, olhei pela janela do carro para a cidade que conhecia tão bem. Ribeirão Preto, com suas ruas arborizadas, seus prédios antigos misturados a construções modernas. A cidade onde nasci, onde me casei, onde criei meu filho, onde ensinei centenas de crianças. A cidade onde agora lutaria pela minha dignidade e pela justiça, não com ódio ou vingança, mas com a força tranquila da verdade. A audiência seria em 5 dias. Estava pronta. O Fórum de Ribeirão Preto é um prédio imponente no centro da cidade, com colunas de mármore na entrada e um pé direito alto que faz qualquer pessoa sentir-se pequena ao entrar. Naquela manhã quente de fevereiro, subi suas escadas com passos lentos mas firmes, apoiada no braço de Dr. Cláudio. Vestia um conjunto simples mas elegante, saia azul marinho na altura dos joelhos,
blusa branca de algodão, um casaquinho leve combinando com a saia. Os únicos adornos eram meu relógio de pulso, presente de 30 anos de casamento de Armando, e um pequeno broche dourado em forma de maçã, símbolo dos professores, que ganhei na minha aposentadoria. A sala de audiências estava cheia. Para minha surpresa, vários ex-colegas da escola estavam presentes, assim como vizinhos e conhecidos de longa data. Sentei-me ao lado de Dr. Cláudio na mesa da defesa, tentando manter a compostura apesar do nervosismo que me corroía por dentro. Do outro lado da sala, Ricardo e seus advogados, não um, mas 3, entraram como uma pequena procissão. Ele nem sequer olhou em minha direção. Amanda não estava presente. O juiz, Dr. Paulo Roberto Sampaio, era um homem de meia-idade com expressão séria e olhos atentos. Começou a sessão pontualmente, explicando o propósito daquela audiência preliminar: estabelecer os fatos básicos do caso, definir os pontos de discordância e decidir sobre a perícia grafotécnica solicitada por ambas as partes. Ricardo falou primeiro, através de seu advogado principal, Dr. Maurício Fontes, um homem elegante com voz bem modulada. Vossa Excelência, temos aqui um caso de falsificação documental e apropriação indébita. A ré, Berenice Almeida dos Santos, alterou o testamento deixado por seu falecido companheiro, Armando Pereira dos Santos, para beneficiar-se financeiramente. Além disso, utilizou uma conta conjunta para retirar valores além do que tinha direito, causando prejuízos ao autor, filho legítimo e herdeiro do falecido. Cada palavra era como uma facada. Legítimo. Como se a ausência de laços de sangue tornasse meu amor, meus sacrifícios, minha maternidade menos reais. Quando chegou nossa vez, Dr. Cláudio levantou-se com a dignidade de seus quase 80 anos. Meritíssimo, o que temos aqui é uma tentativa de fraude por parte do autor. O testamento em questão é perfeitamente legítimo, como demonstraremos através de perícia oficial. A ré sempre agiu conforme o estabelecido nesse documento, nunca ultrapassando os limites de saque mensal previstos. O que o autor omite convenientemente é que tentou vender a casa deixada pelo pai usando uma procuração vencida, e somente após essa tentativa fraudulenta ser rejeitada pelo cartório é que iniciou este processo infundado. Vi Ricardo se mexer desconfortavelmente em sua cadeira. Aquela informação claramente o pegou de surpresa. Mais grave ainda, continuou o Dr. Cláudio. O autor está ciente de que a região onde se localiza o imóvel será desapropriada pela prefeitura para a construção do Shopping Ribeirão Center, com indenizações previstas de até R$ 2 milhões. Sua pressa em obter o controle da propriedade visa unicamente beneficiar-se dessa desapropriação, excluindo a ré, sua mãe, que tem direitos legítimos sobre o imóvel. Um murmúrio percorreu a sala. Aparentemente, nem todos ali sabiam sobre o projeto de desapropriação, que ainda não havia sido anunciado oficialmente. O advogado de Ricardo levantou-se rapidamente. Protesto, Excelência. Essa alegação é completamente infundada e especulativa. O juiz fez um gesto para que se acalmasse. A questão da desapropriação pode ser investigada se for relevante para o caso. Vamos prosseguir com os depoimentos. Foi então que o inesperado aconteceu. A porta da sala de audiência se abriu e Maria Helena entrou, acompanhada por um homem de meia-idade que presumo ser seu marido. Não a conhecia pessoalmente, mas reconhecia imediatamente. Tinha os mesmos olhos de Ricardo, o mesmo formato de rosto. O juiz franziu o senho. Quem é a senhora e por que está interrompendo esta audiência? Maria Helena deu um passo à frente, nervosa, mas determinada. Sou Maria Helena Souza de Oliveira, Excelência. Sou a mãe biológica de Ricardo Almeida dos Santos. Ricardo levantou-se bruscamente. O que você está fazendo aqui? O juiz bateu o martelo. Ordem no tribunal. Senhora, sua presença é relevante para este caso? Sim, meritíssimo. Ela respirou fundo. Tenho informações cruciais sobre as verdadeiras intenções do autor deste processo. Dr. Maurício Fontes interveio rapidamente. Excelência, esta senhora não foi arrolada como testemunha. Sua participação não está prevista e deve ser recusada. O juiz considerou por um momento. Considerando o caráter preliminar desta audiência e a alegação de informações relevantes, vou permitir que a senhora fale brevemente, mas advirto que suas declarações serão avaliadas dentro do devido contexto processual. Maria Helena olhou diretamente para Ricardo, que a fitava com uma mistura de raiva e alarme. Excelência, meu filho me procurou há alguns meses, após descobrir que era adotado. Inicialmente, fiquei feliz com a possibilidade de conhecê-lo
de explicar as circunstâncias que me levaram a entregá-lo para adoção quando tinha apenas 16 anos. Ela fez uma pausa, visivelmente emocionada. Mas logo percebi que Ricardo não estava interessado em construir uma relação, em conhecer sua história. Ele queria usar a revelação da adoção como arma contra Dona Berenice, a mulher que o criou com tanto amor. "Objeção!" gritou o Dr. Fontes. "Isso é puro sensacionalismo e não tem relação com as acusações em questão. Pelo contrário", rebateu o Dr. Cláudio, "estabelece o contexto de má-fé que motivou todo este processo." O juiz fez um gesto para que Maria Helena continuasse. "Ricardo me contou explicitamente sobre seu plano. Disse que precisava obter controle total da casa antes que a prefeitura anunciasse a desapropriação, que usaria a revelação da adoção e falsas acusações para desacreditar Dona Berenice e forçá-la a abrir mão de seus direitos. E me pediu para testemunhar contra ela, dizendo que ela e o marido sempre souberam quem eu era e me impediram de ter contato com ele." A sala estava em absoluto silêncio agora. Ricardo tinha o rosto vermelho de fúria contida. Recusei, é claro. A verdade é que nunca tentei contato até recentemente, por minha própria escolha. Dona Berenice e seu marido deram a Ricardo tudo o que eu não poderia dar. Um lar estável, amor, educação. Eu nunca seria capaz de mentir para destruir a mulher que criou meu filho biológico quando eu não pude. Dr. Fontes levantou-se novamente. "Meritíssimo, peço que desconsidere completamente este testemunho. Esta mulher claramente tem problemas mentais e está inventando histórias absurdas." Foi então que Maria Helena tirou da bolsa um telefone celular. Antecipando que Ricardo negaria tudo, gravei nossas conversas. "Com sua permissão, Excelência, gostaria de reproduzir uma delas." O juiz, visivelmente perplexo com o rumo dos acontecimentos, assentiu após breve reflexão. A voz de Ricardo, clara e inconfundível, encheu a sala. "Olha, Maria Helena, é simples. Você diz que sempre tentou me encontrar, que eles sabiam quem você era, mas esconderam de você onde eu estava. Isso vai ajudar a desacreditar a velha. Com a revelação da adoção e essas acusações, ela vai ficar tão destruída que vai assinar qualquer papel que eu colocar na frente dela. E quando a prefeitura anunciar a desapropriação, já terei transferido tudo para meu nome." A voz de Maria Helena na gravação respondia: "Mas isso é mentira, Ricardo. Eu nunca procurei você até agora. Foram eles que me procuraram na época para a adoção legal. Quem vai saber? Será sua palavra contra a dela. E ninguém acredita em velhas professoras aposentadas contra advogados bem-sucedidos." Um som de impacto seguido por gritos interrompeu a reprodução. Ricardo havia se levantado e avançado em direção à mesa onde estava o telefone, mas foi contido pelos oficiais de justiça presentes na sala. "Isso é uma farsa! Uma armação!" ele gritava, enquanto era forçado a se sentar novamente. O juiz bateu o martelo repetidamente, restaurando a ordem. Seu rosto mostrava uma mistura de choque e indignação. "Doutor Fontes, seu cliente acaba de agravar significativamente sua situação com este comportamento. E estas gravações, embora precisem ser verificadas quanto à sua autenticidade e legalidade, lançam sérias dúvidas sobre a legitimidade deste processo." O juiz ajustou seus óculos e consultou algumas anotações antes de continuar. "Em vista dos novos elementos apresentados, determino o seguinte. Primeiro, uma perícia grafotécnica oficial será realizada no testamento em questão por um perito independente indicado pelo tribunal. Segundo, a conta bancária da ré será desbloqueada imediatamente até decisão final do mérito. Terceiro, solicito oficialmente informações à prefeitura sobre o projeto de desapropriação mencionado." Ricardo estava sentado, o rosto pálido contrastando com a vermelhidão anterior. Doutor Fontes cochichava urgentemente em seu ouvido, mas ele parecia não ouvir, os olhos fixos em Maria Helena, que agora estava sentada silenciosamente ao lado do marido na primeira fileira. "Por fim", continuou o juiz, "diante das graves alegações de tentativa de fraude processual, determino a abertura de investigação preliminar sobre a conduta do autor. Esta audiência está encerrada. As partes serão notificadas sobre a data da perícia e da próxima sessão." O martelo bateu uma última vez e um burburinho imediato tomou conta da sala. Dr. Cláudio apertou minha mão gentilmente. "Foi melhor do que esperávamos", ele sussurrou. O juiz percebeu o que está acontecendo. Agora é questão de tempo. Enquanto nos levantávamos para sair, vi Ricardo atravessar a sala em minha direção. Os oficiais de justiça ficaram alertas, mas ele apenas parou a 1 metro de distância, o rosto contorcido em uma expressão que eu nunca havia visto antes.
Não era mais raiva, mas algo como pânico, desespero. Você não entende o que fez, ele disse, a voz baixa e trêmula. Eu preciso daquele dinheiro. Você não tem ideia do quanto estou endividado. Os agiotas, eles não vão esperar. Eles vão atrás da minha família. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Não era apenas ambição, era desespero. Meu filho estava metido em algo ainda pior do que eu imaginava. Ricardo, comecei, a voz fraca. Por que você não me contou? Eu poderia ter... Poderia ter o quê? Ele interrompeu amargo. Me emprestado seu salário de professora aposentada? Me ajudado com suas economias inexistentes? Você nunca teve nada para me oferecer. Cada palavra era uma facada. Mas mesmo assim, a mãe em mim queria estender a mão, proteger, ajudar. Ainda podemos encontrar uma solução, disse. Juntos como família. Ele riu, um som frio e vazio. Família? Você não é minha família. Nunca foi. E agora arruinou minha última chance. Antes que eu pudesse responder, Amanda irrompeu na sala, o rosto marcado pelo pânico. Ao ver Ricardo, correu em sua direção. Eles estão aqui, ela sussurrou urgentemente. Lá fora, disseram que o prazo acabou. O rosto de Ricardo perdeu o pouco de cor que restava. Ele olhou para mim uma última vez, uma mistura complexa de emoções passando por seus olhos. Vê o que você fez? Ele e Amanda saíram apressadamente, deixando-me paralisada no meio da sala de audiências, cercada por rostos curiosos e confusos. Dr. Cláudio segurou meu braço. Dona Berenice, vamos. Algo não está certo. Saímos do fórum a tempo de ver Ricardo e Amanda discutindo acaloradamente com dois homens de aparência intimidadora no estacionamento. Um deles gesticulava agressivamente, o dedo apontando para o rosto de Ricardo. Os agiotas, murmurou o Dr. Cláudio. Seu filho deve estar muito mais endividado do que imaginávamos. Naquele momento, algo estalou dentro de mim. Independente de tudo que Ricardo havia feito, de todas as mentiras e traições, ele ainda era meu filho. O menino que embalei em meus braços, cujos joelhos ralados beijei para curar, para quem costurei uniformes escolares nas madrugadas. Doutor, o que podemos fazer? Ele me olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Depois de tudo que ele fez, a senhora ainda quer ajudá-lo? Ele é meu filho. Não importa o que aconteça, isso nunca vai mudar. Dr. Cláudio respirou fundo, pensativo. Se esses homens são o que parecem ser, a situação é séria. Mas talvez possamos usar isso a nosso favor, de um jeito que ajude a todos. Maria Helena se aproximou de nós, hesitante. Berenice, sinto muito por tudo isso. Eu nunca imaginei que minha aparição causaria... Você fez o certo, interrompi. A verdade precisava vir à tona, mas agora Ricardo está em perigo real. Ela assentiu, o rosto marcado pela preocupação. O que podemos fazer? Os três observamos enquanto a discussão no estacionamento ficava mais acalorada. Um dos homens agarrou Ricardo pela lapela, sacudindo-o. Amanda chorava, implorando. Tenho uma ideia, disse Dr. Cláudio. Mas vai exigir que todos colaboremos. E que a senhora, Dona Berenice, demonstre mais generosidade do que seu filho jamais mereceu. 6 meses se passaram desde aquela fatídica audiência no Fórum de Ribeirão Preto. O verão escaldante deu lugar a um outono ameno, e as folhas das mangueiras no Parque Central começavam a ganhar tons dourados. Estou sentada no banco de madeira no alpendre da casa do bairro São José. A casa que Armando e eu compramos com tanto sacrifício décadas atrás. A casa onde criamos Ricardo, a casa que quase nos separou para sempre. Juliana brinca no pequeno jardim da frente, perseguindo uma borboleta azul com a concentração absoluta que só as crianças conseguem ter. Seus cabelos castanhos balançam com cada movimento, e seu riso musical enche o ar da tarde. Vovó B, olha, peguei ela! Sorriu enquanto ela corre até mim, as mãozinhas delicadamente fechadas em torno da borboleta capturada. Cuidado, meu amor. As asas dela são muito delicadas. Ela abre as mãos com cuidado, e a borboleta permanece por um momento pousada em sua palma antes de alçar voo novamente. Juliana observa, encantada, enquanto o inseto sobe cada vez mais alto, até desaparecer contra o azul do céu. Ela voltou para a casa dela? Pergunta, os olhos grandes fixos no último ponto onde a borboleta era visível. Sim, querida. Cada criatura tem seu lugar no mundo. Como eu tenho o meu, penso. E Ricardo tem o dele. E agora, finalmente, encontramos uma forma de coexistir.
O acordo que Dr. Cláudio elaborou naquela tarde no estacionamento do fórum foi simples em sua concepção, mas complexo em seus detalhes. A casa ficaria em meu nome, como era de direito. Quando a desapropriação ocorresse, o que aconteceu 2 meses depois, com o valor de R$ 1,8 milhão, parte do dinheiro seria usada para pagar as dívidas de Ricardo com os agiotas. O restante seria dividido, 60% para mim, 40% para Ricardo e sua família. Não era o que ele queria originalmente. Não era nem mesmo o que ele legalmente merecia segundo o testamento de Armando. Mas era justo, era suficiente e, acima de tudo, era um ato de amor. Não o amor cego e incondicional que sempre tive por ele, mas um amor maduro, que estabelece limites e consequências, mas nunca abandona completamente. Ricardo aceitou o acordo com relutância, pressionado pelas circunstâncias e pela evidência irrefutável de suas mentiras. O processo foi arquivado, a investigação por fraude processual suspensa como parte do acordo. Ele manteve seu emprego, sua reputação profissional, embora muitos em Ribeirão Preto agora o olhem de maneira diferente. Nossa relação nunca mais será a mesma. As feridas são profundas demais, as palavras ditas, cruéis demais. Ele ainda tem dificuldade de olhar nos meus olhos quando nos encontramos, geralmente nas visitas de Juliana, que agora acontecem regularmente. Amanda surpreendentemente se tornou uma aliada improvável nesse processo de reconstrução. Foi ela quem insistiu que Juliana precisava de mim em sua vida. Foi ela quem convenceu Ricardo a baixar a guarda, a engolir o orgulho, a permitir esses momentos preciosos que agora tenho com minha neta. Vovó, Juliana pergunta sentando-se ao meu lado no banco. Por que você e papai ficaram brigados? Respiro fundo, pensando cuidadosamente. Como explicar traição, ganância, mentira e perdão para uma criança de 6 anos? Às vezes, meu amor, as pessoas que se amam também se machucam. Seu pai e eu tivemos um desentendimento muito grande. Ficamos com muita raiva um do outro. Mas no final lembramos que o amor é mais importante que a raiva. Ela sente com a seriedade que só as crianças conseguem ter quando pensam em coisas de adultos. Como quando eu briguei com a Aninha na escola e depois a gente voltou a ser amiga. Sorriu, acariciando seus cabelos. Exatamente assim, só que os problemas dos adultos às vezes demoram mais para se resolver. O portão de entrada range suavemente. Ricardo está ali, parado, hesitante. Nossos olhares se cruzam, e há algo em seus olhos. Não arrependimento completo, talvez nunca chegue a isso, mas um reconhecimento, uma aceitação relutante da realidade que construímos. Papai! Juliana corre para ele, que a ergue nos braços num movimento fluido. Oi, princesa. Se comportou com a vovó? Sim, a gente pegou numa borboleta azul e depois deixou ela voar de volta para casa dela. Ricardo olha para mim por cima da cabeça da filha. Obrigado por ficar com ela hoje. São palavras simples, educadas, sem a hostilidade de antes, mas também sem o carinho de outrora. É o que temos agora, uma trégua civil, um espaço neutro onde Juliana pode ter sua avó e seu pai sem precisar escolher entre eles. Foi um prazer, respondo com sinceridade. Ela é uma menina maravilhosa. Um momento de silêncio constrangedor. Então Ricardo diz: Vamos, Juliana. Mamãe está esperando em casa para o jantar. A vovó pode ir também? Ricardo e eu trocamos um olhar rápido. Não estamos prontos para isso. Talvez nunca estaremos. Hoje não, querida. Respondo antes que ele precise. Vovó tem outros compromissos, mas nos vemos no domingo, lembra? Vamos fazer aquele bolo de cenoura que você adora. Ela acena animadamente, satisfeita com a promessa. Ricardo a coloca no chão e ela corre até mim para um último abraço. Seus bracinhos ao redor do meu pescoço, o cheiro de shampoo infantil em seus cabelos. São momentos como estes que me fazem saber que tudo valeu a pena. Quando eles saem, fecho os olhos e respiro o ar da tarde. A casa será demolida em breve para dar lugar ao novo shopping. Com minha parte da indenização, comprei um apartamento confortável em um bairro tranquilo, perto do parque onde Juliana gosta de brincar. É menor que esta casa, mas mais confortável, mais adequado para uma senhora de minha idade. Maria Helena e eu desenvolvemos uma amizade improvável. Ela vem me visitar ocasionalmente e conversamos sobre Ricardo. Não o homem que ele se tornou, mas o menino que foi, o bebê que ela entregou e que eu recebi como o maior presente da minha vida. Não há ressentimentos entre nós. Ambas o amamos, cada uma à sua maneira. Doutor. Cláudio se aposentou definitivamente após nosso caso,
dizendo que não poderia encerrar sua carreira com um final mais satisfatório. Ainda nos encontramos para um café ocasional, e ele sempre diz que minha história deveria virar livro. A vida segue. Não é a vida que planejei. Certamente não é a vida que mereci após décadas de amor e sacrifício. Mas é minha vida, e aprendi a encontrar paz nela. O sol começa a se pôr, pintando o céu de Ribeirão Preto com tons de laranja e rosa. Em algum lugar, uma criança ri, um cachorro late. A vida acontece em sua infinita complexidade. Olho para a casa uma última vez antes de entrar. Estas paredes testemunharam tantas coisas: alegrias, tristezas, nascimentos, mortes, traições e perdões. Amanhã começarei a empacotar as últimas coisas, preparando-me para o novo começo. Não sei se Ricardo algum dia entenderá completamente o valor do que quase destruiu. Não a casa em si, não o dinheiro da indenização, mas o amor incondicional de uma mãe, algo que nenhuma quantia poderia comprar. Mas sei que Juliana entenderá. Vejo nos olhos dela quando me olha, sinto em seus abraços apertados, ouço em suas risadas despreocupadas. E enquanto ela souber, enquanto ela lembrar, uma parte de mim e de Armando, uma parte do amor que construiu esta família, continuará viva. No final, não é sobre casas ou dinheiro ou testamentos. É sobre o legado que deixamos, as marcas que fazemos nos corações daqueles que amamos. E meu legado está seguro no coração de minha neta, como uma semente plantada em solo fértil, crescendo um pouco mais a cada dia. O vento sopra suavemente, balançando as folhas da mangueira no quintal. Amanhã será outro dia, e pela primeira vez em muito tempo, olho para esse amanhã não com medo ou ressentimento, mas com uma serena expectativa. Algumas batalhas não são vencidas com armas ou gritos, mas com a força silenciosa da verdade e a persistência calma do amor. Esta foi a minha batalha, e, à minha maneira, eu venci.